Pessoal, a paz do Senhor mais uma vez para todos, amém? Hoje estaremos aqui falando sobre os segredos do Salmo 91. Sim, muitas pessoas têm o Salmo 91 aberto em suas casas, mas não sabem dos segredos escondidos no Salmo 91. Então você que, independentemente da sua religião, credo, confissão, Deus hoje vai falar contigo. Deus vai falar com você agora e você vai aprender alguns mistérios do Salmo de número 91. E para a nossa meditação vamos ler justamente no Salmo de número 91, versículo de número 7, que diz assim a palavra de Deus: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém? Meus queridos, o Salmo de número 91 é um dos salmos mais lidos nos dias atuais. É um salmo que muitas pessoas não sabem nem porque ele fica aberto em muitos lares, muitas famílias. Por que será que as pessoas abrem a palavra de Deus e deixam aberto no salmo de número 91? Em primeiro lugar, o que nós aprendemos é que o Salmo 91, constituído aqui de 16 versículos, é uma espécie de apólice de seguro espiritual. Uma certa companhia seguradora, certa ocasião, fez uma propaganda com o seguinte slogan: quando o anjo da guarda faltar, nós estaremos aqui para você. Que coisa interessante foi esse slogan, porque trazendo para a nossa vida espiritual, podemos dizer que quando a segurança humana falhar, Deus estará conosco. Apesar de todos nós termos um anjo da guarda, a Bíblia diz que aqui o Senhor acampa o seu anjo ao redor daqueles que o temem e os livra. Ainda que o anjo do Senhor viesse falhar, Deus estaria lá para lhe proteger, para lhe guardar. Mas o interessante é que o Salmo 91 vai falar, em primeiro lugar, de proteção, de uma confiança inabalável do salmista. A Bíblia diz aqui que aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eu me lembro que, quando nós éramos criança, nós tínhamos a mania de querermos brincar com a nossa sombra. Quem nunca fez isso na vida? Quem nunca correu e parou ver se a sombra ia passar direto? Quem nunca tentou pular para saber se a sombra também ia pular? Quem nunca já tentou se esconder da sombra quando era criança, adolescente? Pois é, todos nós já fizemos esse tipo de brincadeira com a nossa sombra. Mas a realidade é que ninguém se esconde da sua sombra, a não ser que fiquemos abaixo de uma sombra maior, como de um edifício, de um prédio, de uma árvore. Aí a nossa sombra não aparece, quando temos uma sombra maior nos cobrindo. Aí a nossa sombra desaparece. A realidade é que cada um conhece o lado sombrio da sua vida. E quem não gostaria de se esconder dele? Como nós fazíamos quando éramos crianças. Mas não conseguimos nos esconder das nossas sombras, a não ser que nos coloquemos debaixo de uma sombra maior. E essa sombra é a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente,
à sombra do Todo-Poderoso. Aleluia. Já dá para entender o que Deus vai começar a falar com você nesta hora. Deus não te colocou em vão aqui. E a Bíblia vai dizer que a sua verdade, a sua fidelidade é escudo e broquel. Algumas traduções dizem que a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Existem alguns contratos que muitas vezes nós fazemos para comprar algo, que muitas vezes são duvidosos, precisamos ler as letras miúdas, coisas que não fazemos muitas vezes. Mas o nosso Deus é um Deus verdadeiro para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus tremendo e poderoso para a glória do Senhor nosso Deus. Deus é um Deus verdadeiro que não mente, não. O nosso Deus, ele não mente. Aleluias. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus é um Deus que está pronto a nos guardar com a sua sombra, com o seu broquel, com a sua verdade. Deus não é um Deus de mentiras, não. Deus é um Deus de verdade. O contrato que Deus tem conosco é um contrato de verdade. Mas a realidade é que nem todos estão abaixo dessa sombra. Porque a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É só para aquele que habita. Nem todos os homens estão sob o abrigo de Deus. É por isso que muitos estão atordoados nesses últimos dias, porque não querem se esconder debaixo da sombra do Altíssimo. A insegurança começa no momento em que, em nosso íntimo, nos distanciamos do Senhor. A Bíblia diz que Pedro, quando Jesus chamou Pedro para andar por cima das águas, Pedro, reparando no vento forte, temeu. Teve medo e começou a submergir. Começou a afundar, gritou: socorro, Senhor. Até que Jesus pega aquele homem pela mão e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou, Pedro? A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que livra-nos do Lázaro, do passarinheiro e da peste perniciosa. Versículo 3. Nosso Deus é um Deus de livramentos. Existe uma historinha que diz que duas pombas que moravam numa figueira, certo dia, uma delas olhou para a outra e disse: olha, chegou a nossa hora. E a outra disse: por quê? Olha para baixo, e quando aquela pombinha olhou, viu um caçador com um arco e flecha. E ela disse: agora olhe para cima. E quando ela olhou, ela viu um poderoso falcão voando para se lançar sobre aquelas pombinhas. E ela disse: estamos perdidas. Mas a outra pombinha disse: por que você se preocupa, companheira? Se Deus for gracioso conosco, os problemas com o tamanho de uma montanha vão se tornar pequenos como uma palha. E nesse exato momento, uma cobra picou o calcanhar do caçador. E o caçador atirou para cima, que acertou o falcão. E as pombas voaram daquele lugar, lhe dando ali livramento.
Veja como é que Deus é poderoso para trabalhar. Que historinha simples, mas uma historinha que pode trazer uma grande lição para mim e para a sua vida. O interessante é que no versículo 3, ele sai do contexto de um pronome pessoal e agora ele entra na terceira pessoa. Porque ele vai dizer, ele te cobrirá com as suas penas debaixo de suas asas e estará seguro. Existem alguns comentaristas que diz que a partir do versículo 3 fala da geração dos judeus que viveram a época de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apredejas os que são enviados. Quantas vezes eu não quis reunir vocês debaixo das minhas asas, assim como a galinha faz com seus pitinhos, e vocês não quiseram. Então nem todos querem estar debaixo das asas do Altíssimo para receber essa proteção e esse livramento maravilhoso. É necessário obedecermos se quisermos estar sob a proteção do Todo-Poderoso. Vai falar do terror noturno que não devemos temer. Na queda de Jerusalém, quando Jerusalém estava cercada no período de 66 a 73 depois de Cristo, muitos judeus encontraram refúgio ao leste do Jordão, na atual Jordânia. E as setas dos romanos não atingiram. Ficaram guardados de doenças que a ocupação provocou. Milhares de judeus que não acreditaram no Cristo, não quiseram estar nas sombras do Salvador, morreram. Mas outros foram protegidos na Jordânia, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que nós vamos ver aqui que o nosso Deus vai dizer que nos livra do espanto noturno, da seta que voa ao meio-dia, na peste que anda na escuridão, da mortandade que assola o meio-dia. O que era o laço do passarinheiro? Era uma rede quase que invisível que os caçadores muitas vezes faziam ali como armadilha para os passarinhos. Peste perniciosa possivelmente fala de algumas epidemias daquela época. Mas o interessante é que o nosso Deus promete proteção, tanto dos males diurnos como os espantos noturnos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à sua tenda. No versículo 11 e 12 fala do versículos messiânicos. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo tentado no deserto, lá em Mateus 4, o diabo, Satanás, citou esses salmos, versículo 11 e 12, dizendo: porque aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito para que te guardar em todos os teus caminhos, e eles vão te sustentar nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra alguma. Jesus sendo induzido para ser lançado do pináculo. Se Deus é com você, se você é o Filho de Deus, se lança daqui para baixo,
Porque está escrito, veja que o diabo citou o Salmo 91, versículo 11 e 12. O diabo conhece a Bíblia. O diabo vivenciou toda a história da Bíblia. Se você não sabia isso, depois você leia versículo 11 e 12. E vá conferir lá em Mateus, capítulo 4, versículos 5 e 7. O diabo citando esse salmo aqui. O próprio Filho de Deus citando as Escrituras. Mas o interessante é que ele não cita o versículo de número 13, 91, versículo 13, o que é que a Bíblia diz? Pisarás o leão e a áspide, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Veja que a Bíblia vai falar aqui de leão, de serpente, de áspide. Quem é? Para quem se esconde à sombra do Altíssimo. Quando a Bíblia diz que pisaremos o leão, a áspide, e a serpente, faz menção ao diabo. A Bíblia diz que o diabo anda como um leão bramando a quem possa tragar. Lá em Apocalipse 12 fala do grande dragão. A Bíblia diz lá em Gênesis 3,15, a Bíblia diz: eis que eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, Jesus, e tu lhe ferirá o calcanhar, as feridas da crucificação. Esse versículo de número 13 o diabo não citou para Jesus, não quis citar. Mas a Bíblia também fala muitas vezes de leãozinhos. Quem são os leãozinhos? Leãozinho muitas vezes são os enganadores, falsos mestres. São suas doutrinas nocivas a serviço de Satanás, até chegar ao anticristo. São seitas, heresias, ensinamentos modernos, pós-modernos e antibíblicos, filosóficos, sociológicos. Quão profundo é o Salmo de número 91. E agora, no versículo 14 ao 16, vai falar acerca do triunfo. Promessas de fidelidade. Veja que Deus disse: pois aquele que tão encarecidamente me amou, eu o livrá-lo-ei. Fala de livramento. Deus é o Deus que nos dá livramento. Para aqueles que guardam a sua palavra e lhe obedecem. No versículo de número 15 ele diz: ele vai me invocar e eu vou lhe responder. Fala-se de resposta de Deus para a nossa vida. Nós vamos clamar e Deus vai nos responder para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.